Como castigo, ela era proibida de lanchar na escola. Permanecia isolada num canto da sala, enquanto os outros alunos comiam e se divertiam. A tudo isso chamavam de educação, até que o pai dela descobre. E a farsa começa a desmoronar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A mansão no Leblon, bairro nobre do Rio de Janeiro, acordava antes do sol. Ricardo Almeida já estava de terno às 5:30 da manhã, revisando e-mails no celular, enquanto descia as escadas de mármore italiano. O silêncio da casa era absoluto, quebrado apenas pelo som discreto de suas pisadas e pelo ronco distante do motor do carro sendo ligado na garagem. Valdir, o motorista que trabalhava para a família há 15 anos, já estava no seu posto, pontual como sempre. Ricardo tinha 42 anos e comandava um império de tecnologia que empregava mais de 3.000 pessoas. Sua rotina era matemática. Reuniões das 7 às 10, almoços de negócios, videoconferências com investidores internacionais, jantares com clientes. Tudo milimetricamente calculado, tudo perfeitamente executado. Não havia espaço para improviso na vida de um homem que transformara uma startup na garagem da casa dos pais em uma das empresas mais valiosas do mercado brasileiro de aplicativos corporativos. Dona Lúcia, a governanta que cuidava da mansão desde antes da filha de Ricardo nascer, já estava na cozinha, preparando o café da manhã. Tinha 63 anos, cabelos grisalhos, sempre presos num coque impecável e mãos calejadas de décadas de trabalho. Conhecia cada canto daquela casa, cada quadro pendurado na parede, cada foto guardada nas gavetas. Havia testemunhado o casamento de Ricardo com Laura, acompanhara a gravidez, segurado a pequena Sofia nos braços logo depois que ela nasceu. E também estivera ali, 3 anos atrás, quando Laura partiu depois de uma pneumonia que evoluiu de forma inesperada, deixando um vazio que nenhum móvel de grife conseguia preencher. Sofia tinha 8 anos e dormia no quarto do segundo andar, decorado em tons de rosa claro e cheio de livros de histórias que ela raramente lia sozinha. A menina tinha os olhos verdes da mãe e o cabelo castanho escuro do pai, sempre preso em 2 trancinhas que Dona Lúcia fazia com paciência todas as manhãs. Era uma criança bonita, educada, silenciosa demais para a idade. Na escola, as professoras diziam que ela era tímida, mas talentosa para o desenho. Em casa, passava horas no quarto fazendo esquetes de paisagens, animais e principalmente do rosto da mãe que ia desbotando na memória. Naquela manhã de terça-feira de março, Ricardo desceu as escadas com a pasta executiva debaixo do braço. Passou pela cozinha sem olhar para o café preparado, pegou uma maçã da fruteira e saiu pela porta lateral que dava direto na garagem. Dona Lúcia suspirou, enxugou as mãos no avental e subiu devagar para acordar Sofia. Encontrou a menina já sentada na cama, olhando pela janela para o céu que começava a clarear. "Bom dia, minha florzinha", disse a governanta com a voz suave que reservava apenas para a criança. "Bom dia, Dona Lúcia", respondeu Sofia descendo da cama e colocando os chinelos de unicórnio. "Seu pai já saiu para trabalhar, mas deixou um beijo para você", mentiu Dona Lúcia pela 100ª vez, porque sabia que aquelas pequenas mentiras piedosas eram o único carinho que a menina recebia antes de enfrentar o dia. Sofia não disse nada, apenas assentiu e foi para o banheiro lavar o rosto. Já tinha aprendido que perguntar pelo pai era inútil. Ele estava sempre ocupado, sempre com alguma reunião importante, sempre prometendo que no fim de semana as coisas seriam diferentes. Mas os fins de semana chegavam e Ricardo estava no escritório, ou viajando para fechar algum contrato, ou presente fisicamente, mas ausente mentalmente, com os olhos grudados na tela do notebook. O Colégio Santo Inácio ficava em Botafogo, um prédio moderno com salas climatizadas, quadras esportivas de última geração e mensalidades que custavam mais que o salário de muitas famílias brasileiras. Sofia estudava lá desde os 4 anos. Conhecia cada corredor, cada cantinho do pátio, cada banco embaixo das árvores, onde gostava de se sentar sozinha durante o recreio.
Tinha algumas colegas com quem conversava, mas não amizades profundas. Era como se houvesse uma parede invisível entre ela e as outras crianças, um desconforto que ela mesma não sabia explicar. Foi em abril, logo depois do feriado de Tiradentes, que a nova professora chegou. Professora Patrícia Guedes tinha 36 anos, era formada em pedagogia pela UFRJ, com especialização em psicopedagogia, currículo impecável e referências excelentes. Tinha cabelos loiros tingidos, sempre muito bem arrumados, usava roupas elegantes mas discretas e sabia exatamente o que dizer em cada situação. A diretora do colégio a apresentou como uma profissional excepcional que vinha para assumir a turma do terceiro ano depois que a professora anterior precisou se afastar por motivos de saúde. Patrícia sorria muito. Cumprimentava os pais. No portão, enviava mensagens carinhosas nos grupos de WhatsApp. Postava fotos das atividades em sala de aula. Organizava eventos de integração. Em poucas semanas, já era querida por todos. Os pais elogiavam sua dedicação. A coordenação pedagógica destacava seus métodos inovadores. As crianças pareciam gostar das aulas de arte que ela conduzia com tanto entusiasmo. Sofia chamou a atenção dela desde o primeiro dia. Patrícia percebeu que a menina era diferente das outras, mais quieta, mais observadora, com um talento natural para o desenho que merecia ser cultivado. Começou a elogiá-la em sala de aula, a colocar seus trabalhos no mural, a enviar bilhetes na agenda escolar parabenizando pela dedicação. Ricardo, que raramente olhava a agenda, começou a receber e-mails diretos da professora. Senhor Almeida, gostaria de conversar sobre o desenvolvimento artístico da Sofia. Ela tem um potencial extraordinário e acredito que podemos trabalhar juntos para estimulá-la ainda mais. Fico à disposição para uma reunião quando for conveniente. Ricardo respondeu de forma automática, agradecendo e dizendo que em breve marcaria um horário. Mas foram necessários 3 e-mails e uma ligação da secretaria da escola para que ele finalmente aparecesse numa tarde de quinta-feira, entre 2 reuniões, para conversar 15 minutos com a professora da filha. Patrícia o recebeu na sala de reuniões com um sorriso caloroso, café já preparado e uma pasta cheia de desenhos de Sofia, organizados cronologicamente. Ricardo ficou impressionado. Ninguém nunca havia demonstrado tanto cuidado com sua filha. A professora falou com conhecimento, apontou o progresso da menina, sugeriu atividades extracurriculares, mencionou que percebia nela uma certa tristeza que poderia ser trabalhada através da arte. Ela sente falta da mãe, não é mesmo? Disse Patrícia com um tom de compreensão que parecia genuíno. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sim, disse apenas, desviando o olhar. Crianças que passam por perdas precisam de muito apoio emocional. Sei que o senhor é um homem ocupado, mas Sofia precisa sentir que não está sozinha. Eu posso ajudar. Tenho experiência com casos parecidos. A conversa durou meia hora. Ricardo saiu dali sentindo uma mistura de culpa e alívio. Culpa por saber que realmente estava ausente. Alívio por ter encontrado alguém que parecia entender sua filha e que estava disposta a ajudar. Passou a prestar mais atenção nos e-mails de Patrícia, que sempre traziam novidades sobre Sofia, sempre com um tom acolhedor e profissional. Foi Dona Lúcia quem primeiro percebeu que algo não batia bem. Ela conhecia crianças. Havia criado 3 filhos e ajudado a cuidar de 5 netos. Sabia reconhecer quando uma criança estava genuinamente feliz e quando estava apenas obedecendo. E Sofia, apesar de trazer para casa desenhos elogiados e bilhetes positivos na agenda, parecia cada vez mais retraída. Seu Ricardo, preciso conversar com o senhor, disse ela numa manhã de sábado, quando conseguiu encontrá-lo na cozinha tomando café antes de mais um dia de trabalho. Dona Lúcia, estou com pressa, pode ser rápido. É sobre a menina. Ela não está bem. Como assim não está bem? As notas dela estão ótimas, a professora só manda elogios. Não é sobre notas, seu Ricardo, é sobre o jeitinho dela. Ela está triste demais. Não ri mais como antes. Fica horas olhando para a foto da Dona Laura. Tem pesadelos quase toda noite.
Ricardo passou a mão no rosto impaciente. Dona Lúcia, ela perdeu a mãe. É normal que ainda esteja processando o luto. A psicopedagoga que a escola indicou disse que é uma fase. Mas, seu Ricardo, o senhor não percebe que a menina precisa do senhor? Dinheiro e escola boa são importantes, mas ela precisa de um abraço, de uma conversa, de sentir que o pai está presente. Eu estou fazendo o melhor que posso, Dona Lúcia. Trabalho todos os dias para garantir que ela tenha tudo. Não acha que sei que não sou o pai perfeito? Mas estou tentando. A governanta baixou os olhos. Sabia que tinha limites naquela conversa. Era uma funcionária, não tinha o direito de insistir além do que já havia dito. Apenas assentiu e voltou para suas tarefas. Mas o incômodo continuava ali, crescendo dia após dia. Patrícia começou a aparecer mais na vida de Ricardo. Primeiro foi um encontro casual no supermercado de bairro, onde trocaram algumas palavras sobre Sofia. Depois, um convite para um café rápido para discutir um projeto de arte que a turma iria desenvolver e que precisava de apoio dos pais. Ricardo aceitou, mais por educação do que por interesse, mas acabou achando a conversa agradável. Patrícia era inteligente, culta, sabia falar sobre arte, literatura, até sobre tecnologia. Era uma mulher interessante, diferente das executivas robóticas com quem ele lidava no trabalho. Eu admiro muito o que o senhor construiu, disse ela num desses encontros. Deve ser difícil conciliar uma carreira tão exigente com a criação de uma filha sozinho. É desafiador, admitiu Ricardo. Às vezes sinto que estou falhando em todas as frentes. O senhor não está falhando. Está fazendo o que pode. E Sofia sente isso. Ela fala do pai com muito orgulho. Ricardo sorriu, tocado por aquelas palavras. Fazia tempo que alguém não o validava daquela forma. No trabalho, era sempre sobre resultados, números, metas. Ali, com Patrícia, sentia que alguém o via como ser humano, não apenas como empresário bem-sucedido. Os meses foram passando. Junho. Chegou com as festas juninas do colégio. Patrícia organizou uma apresentação linda, com todas as crianças fantasiadas e Sofia no centro, segurando um cartaz que ela mesma havia desenhado. Ricardo conseguiu sair do trabalho mais cedo para assistir. Ficou emocionado ao ver a filha no palco, ainda que percebesse que ela estava mais nervosa que as outras crianças. Ao final, Patrícia veio cumprimentá-lo, radiante. Sofia se saiu maravilhosamente bem. O senhor deve estar orgulhoso. Estou, disse ele, e era verdade. Foi nessa época que os convites de Patrícia se tornaram mais frequentes. Um almoço para discutir a possibilidade de Sofia participar de um concurso de desenho. Um jantar porque ela havia conseguido uma vaga para a menina num workshop de aquarela. Ricardo, que antes recusava quase todos os compromissos sociais, começou a aceitar. Gostava da companhia de Patrícia. Ela era leve, interessante, parecia realmente se importar com Sofia, e ele estava cansado de estar sozinho. Dona Lúcia observava tudo com crescente preocupação. Não que fosse contra o patrão refazer a vida. Ele era jovem, tinha o direito de ser feliz novamente. Mas havia algo em Patrícia que a incomodava. Talvez fosse o jeito como ela olhava para a casa quando vinha buscar Ricardo, avaliando cada detalhe. Ou a forma como seu sorriso mudava sutilmente quando Sofia se aproximava, tornando-se um pouco mais mecânico, menos genuíno. Ou ainda, o fato de que, sempre que Patrícia estava por perto, a menina ficava ainda mais quieta, como se estivesse sendo avaliada o tempo todo. A governanta tentou tocar no assunto mais uma vez, de forma delicada. Seu Ricardo, o senhor está feliz com a professora Patrícia? Ricardo sorriu. Estou, Dona Lúcia. Ela é uma mulher incrível, inteligente e dedicada a Sofia. Fazia tempo que eu não me sentia assim. A mulher mais velha forçou um sorriso. Fico feliz pelo senhor. Só queria saber se a Sofia também está feliz com essa aproximação. Ricardo franziu a testa. Claro que está. Patrícia é a professora dela. Elas têm uma ótima relação. Dona Lúcia quis dizer que não, que Sofia não parecia feliz, que a menina se encolhia sempre que Patrícia aparecia, que havia algo estranho naqueles olhos supostamente carinhosos. Mas,
As palavras morreram na garganta. Quem era ela para questionar as escolhas do patrão? Em setembro, Ricardo e Patrícia oficializaram o namoro. A notícia correu pela escola como fogo em mato seco. Alguns pais acharam romântico, outros comentaram baixinho que achavam a situação um pouco estranha, mas ninguém disse nada abertamente. Patrícia era querida demais, Ricardo era importante demais, e afinal, quem eram eles para julgar? Sofia foi a última a saber. Ricardo sentou-se com ela numa tarde de domingo, coisa raríssima, e explicou que estava namorando a professora Patrícia e que achava que seria bom para todos. A menina apenas assentiu sem perguntar nada. O pai interpretou o silêncio como aceitação. Dona Lúcia, observando da porta da cozinha, viu o que Ricardo não conseguia enxergar. Os olhos da menina estavam vazios, resignados, como se ela já soubesse que nada do que dissesse faria diferença. O relacionamento avançou rapidamente. Em outubro, Patrícia já passava os fins de semana na mansão. Em novembro, começou a deixar roupas no closet. Em dezembro, véspera de Natal, Ricardo a pediu em casamento num restaurante em Ipanema, com direito a fotógrafo discreto e anel de diamante que custava mais que um carro importado. Patrícia disse sim, emocionada, e logo a notícia estava nas redes sociais, gerando centenas de comentários e curtidas. Sofia viu a foto do casal no celular de Dona Lúcia. A governanta tentou medir a reação da menina, mas ela apenas olhou, deu de ombros e voltou para o quarto. Naquela noite, Dona Lúcia encontrou Sofia escondendo uma caixa de sapatos no fundo do armário. Dentro estavam todas as fotos da mãe que antes ficavam espalhadas pela casa, agora guardadas como tesouros proibidos. A menina não disse nada. Apenas fechou a caixa, empurrou para o canto mais escuro do armário e deitou-se na cama de costas para a porta. E assim, enquanto Ricardo planejava um futuro que acreditava ser melhor para todos, Sofia se preparava silenciosamente para o que estava por vir, sentindo que o mundo ao seu redor estava mudando de um jeito que ela não conseguia controlar e que ninguém parecia disposto a ouvir seus medos. O casamento aconteceu em fevereiro, num sábado ensolarado na capela do bairro da Urca, cerimônia íntima com apenas 50 convidados. Patrícia usava um vestido branco simples, mas elegante, buquê de lírios brancos nas mãos, sorriso perfeito estampado no rosto. Ricardo estava impecável no terno italiano azul marinho, aliança reluzindo no dedo, olhos marejados de emoção quando disse sim diante do juiz de paz. Sofia estava ao lado deles, num vestido rosa claro que combinava perfeitamente com o tom da decoração. Uma pequena coroa de flores nos cabelos, segurando uma cestinha com pétalas de rosas que deveria ter jogado durante a cerimônia, mas que ficou intocada em suas mãos trêmulas. As fotos do casamento saíram em 2 blogs especializados em eventos de luxo e nas redes sociais dos convidados. Ricardo Almeida, o bilionário da tecnologia, finalmente encontrava a felicidade ao lado da bela educadora Patrícia Guedes. A manchete romântica escorria pelas telas dos celulares do Rio de Janeiro, enquanto Sofia, naquela mesma noite, chorava baixinho no travesseiro, apertando contra o peito o único retrato da mãe que havia conseguido esconder da grande reorganização que Patrícia promoveu na semana anterior ao casamento. Dona Lúcia serviu o jantar da pequena festa na mansão, cuidou dos detalhes com a eficiência de sempre, mas seu coração pesava. Observava Sofia de longe. Notava como a menina se encolhia sempre que Patrícia se aproximava, como forçava um sorriso que não alcançava os olhos, como suas mãos tremiam levemente quando a madrasta ajeitava seu vestido para as fotos. A governanta tentou mais uma vez, na véspera do casamento, alertar Ricardo. Foi interrompida antes mesmo de terminar a frase. Dona Lúcia, eu sei que a senhora se preocupa com a Sofia, mas precisa entender que a Patrícia é uma profissional, uma educadora. Ela sabe lidar com crianças melhor do que qualquer um de nós. A menina só precisa de tempo para se adaptar. É normal haver um período de ajuste. As palavras ficaram presas na garganta da governanta. Ela apenas assentiu e voltou para a cozinha, onde chorou discretamente enquanto preparava o bolo de cenoura que Sofia tanto gostava, sabendo que logo aquela receita seria substituída
por alguma versão mais sofisticada e menos carinhosa. A lua de mel foi em Campos do Jordão apenas 5 dias, porque Ricardo não podia se ausentar muito do trabalho. Sofia ficou em casa com Dona Lúcia, que fez questão de preparar todas as refeições preferidas da menina, levá-la ao parque, assistir filmes juntas, tentar compensar de alguma forma o que estava por vir. Quando o casal retornou, tudo mudou. Patrícia entrou na mansão não mais como visita, mas como dona. Na primeira semana, contratou uma decoradora para refazer a sala principal. As cortinas bege que Laura havia escolhido foram substituídas por modelos cinza chumbo. Os quadros com paisagens brasileiras deram lugar a abstrações minimalistas. O sofá confortável, onde Sofia costumava se enrolar para ler, foi trocado por um conjunto de design italiano, lindo, mas duro como pedra. As mudanças eram apresentadas como melhorias, modernização, bom gosto. Ricardo aprovava tudo, satisfeito por ter uma esposa que cuidava tão bem da casa. Dona Lúcia percebeu que não eram apenas móveis sendo trocados, era a memória de Laura sendo apagada peça por peça, ambiente por ambiente. O vaso de cerâmica que Laura comprara numa viagem ao Nordeste sumiu. O jogo de jantar com estampa floral foi doado. A cristaleira que guardava lembranças de família foi vendida. Quando a governanta ousou perguntar sobre algumas peças, Patrícia respondeu com um sorriso educado, mas firme. Estamos construindo uma nova fase para esta família, Dona Lúcia. Não podemos viver no passado. Sofia assistia tudo em silêncio. Via seus últimos laços com a mãe sendo removidos, embalados, doados, esquecidos. Tentou uma vez perguntar ao pai sobre o quadro que a mãe pintara e que sempre ficara na parede da sala de jantar. Ricardo, distraído, respondeu que Patrícia achava que não combinava com a nova decoração, mas que poderia ficar no quarto dela se quisesse. A menina correu para o quarto, mas o quadro não estava lá. Nunca descobriu para onde tinha ido. As regras da casa também mudaram. Patrícia elaborou um cronograma rigoroso para Sofia. Acordar às 6h30, café da manhã às 7 em ponto, estudar das 7h30 às 8, sair para a escola às 8h15. Depois da aula, lanche rápido, lição de casa das 4 às 6, jantar às 7, banho às 8, cama às 9. Nada de televisão durante a semana. Nada de doces antes das refeições. Nada de bagunça no quarto. Tudo tinha que estar sempre organizado, limpo, perfeito. Para Ricardo, aquilo parecia sinal de uma esposa dedicada, preocupada em dar estrutura para a enteada. Para Sofia, era uma prisão disfarçada de cuidado. Cada minuto do dia era controlado, cada movimento vigiado, cada erro apontado com um sorriso que disfarçava a cobrança. Se a menina demorasse 5 minutos a mais no banho, Patrícia batia na porta, lembrando que havia um horário a cumprir. Se deixasse um lápis fora do lugar, encontrava um bilhete na mesa. Organização é sinal de respeito com quem cuida de você. Se não terminasse toda a comida do prato, ouvia que estava desperdiçando o trabalho do chefe e desrespeitando crianças que passavam fome. Dona Lúcia tentava amenizar as coisas quando Patrícia não estava por perto. Deixava um chocolate escondido no quarto de Sofia, permitia que ela assistisse a alguns minutos de desenho, ajudava nas lições de casa quando a menina travava de cansaço. Mas tinha que ser tudo às escondidas, porque Patrícia não tolerava que suas regras fossem questionadas ou flexibilizadas. Na escola, onde Patrícia ainda lecionava para a turma de Sofia, a situação piorou. Antes, a professora elogiava a menina publicamente, mostrava seus desenhos, a colocava como exemplo. Agora, havia uma mudança, sutil mas perceptível. Patrícia cobrava mais de Sofia do que das outras crianças. Se um colega entregasse um trabalho razoável, recebia parabéns. Se Sofia entregasse algo parecido, ouvia que podia ter feito melhor, que não estava se dedicando o suficiente, que estava decepcionando as expectativas. As outras crianças começaram a perceber. Alguns colegas cochichavam que Sofia era a queridinha da professora, o que era, ironicamente, o oposto da verdade. Outros sentiam pena, mas não sabiam como ajudar. A turma inteira aprendera que quando a professora Patrícia estava de mau humor, era melhor ficar quieto e não chamar atenção. Foi em
Abril, 2 meses depois do casamento, que os primeiros sinais físicos começaram a aparecer. Sofia passou a reclamar de dores de barriga. No início, eram episódios isolados, rapidamente tratados como indisposição passageira, mas logo se tornaram frequentes. Toda manhã, antes de ir para a escola, a menina corria para o banheiro, pálida, suando frio. Dona Lúcia sugeriu que talvez fosse melhor levá-la ao médico. Ricardo concordou, mas Patrícia interveio com sua voz doce e profissional. São sintomas de ansiedade típicos de crianças que estão passando por mudanças. Já vi isso dezenas de vezes. Sofia precisa de rotina e firmeza, não de superproteção. Se começarmos a ceder toda vez que ela reclamar de alguma coisa, vamos criar uma criança manipuladora. Ricardo, que não entendia nada de pedagogia e confiava cegamente na esposa, aceitou a explicação. Sofia continuou indo para a escola mesmo quando sentia dores, mesmo quando mal conseguia se concentrar nas aulas, mesmo quando voltava para casa exausta e ia direto para a cama sem jantar. As noites se tornaram um tormento. Sofia acordava várias vezes, chamando pela mãe, pedindo água, chorando baixinho. Patrícia, que dormia no quarto ao lado do de Ricardo, ouvia tudo, mas não se movia. Dizia ao marido pela manhã que a menina estava testando limites, que precisava aprender a dormir sozinha, que era parte do amadurecimento. Ricardo, exausto de tantas reuniões e viagens, acabava concordando. Era mais fácil confiar no julgamento de alguém que parecia saber o que estava fazendo. Dona Lúcia, porém, não conseguia fechar os olhos para o que via. A menina estava emagrecendo. As roupas ficavam folgadas. O rosto perdia a cor. Os olhos tinham olheiras profundas. Sofia, que antes adorava desenhar, mal tocava nos lápis de cor. Passava o tempo livre apenas olhando para o teto, perdida em pensamentos que uma criança de 8 anos não deveria ter. A governanta marcou uma conversa séria com Ricardo numa noite em que ele chegou mais cedo, coisa rara. Esperou ele jantar, esperou Patrícia subir para o quarto e então se posicionou na porta do escritório, onde ele revisava planilhas. Seu Ricardo, preciso que o senhor me ouça com atenção. A Sofia não está bem. E não é só uma fase. Ela está definhando. Não come direito. Não dorme direito. Não brinca mais. Aquela menina está sofrendo. E o senhor não está vendo. Ricardo tirou os óculos, passou a mão no rosto cansado. Dona Lúcia, eu sei que a senhora se apegou a Sofia, mas a Patrícia é uma profissional formada, experiente. Ela está aplicando métodos educacionais modernos que podem parecer rígidos, mas são eficazes. A menina precisa de disciplina, de limites claros. Isso é amor, mesmo que não pareça. Isso não é amor, seu Ricardo. Isso é controle. A menina está com medo. Ela se encolhe quando a Patrícia chega perto. Ela treme quando vai para a escola. Isso não é normal. O tom de Ricardo mudou, ficou frio. A senhora está ultrapassando seus limites, Dona Lúcia. Patrícia é minha esposa e a madrasta de Sofia. Não vou aceitar que questione a forma como ela cuida da minha filha. Se a senhora não está satisfeita trabalhando aqui, posso entender. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Dona Lúcia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não as deixou cair. Assentiu, pediu desculpas pela intromissão e saiu do escritório com o coração partido. Sabia que tinha duas escolhas: aceitar calada ou arriscar perder o emprego e, pior, perder a chance de estar ali para amparar Sofia nos momentos em que mais precisasse. Escolheu ficar, mas a culpa a corroía por dentro. Os meses seguintes foram uma espiral descendente disfarçada de normalidade. Para quem olhava de fora, tudo parecia perfeito. A família Almeida postava fotos sorridentes nas redes sociais. Ricardo e Patrícia apareciam juntos em eventos beneficentes, jantares empresariais, festas da escola. Sofia estava sempre ao lado deles, vestida impecavelmente, cabelo arrumado, sorriso forçado. A imagem da família feliz era vendida e comprada sem questionamentos. Mas dentro da mansão, a realidade era outra. Patrícia intensificou o controle. Passou a revisar as mochilas de Sofia todo dia,
procurando bilhetes, desenhos, qualquer coisa que considerasse inapropriada. Encontrou uma vez um papel onde a menina havia escrito: "Eu queria que a mamãe estivesse aqui." Patrícia guardou o papel, mostrou para Ricardo como prova de que Sofia estava se apegando demais ao passado e precisava de ajuda psicológica para superar. Ricardo, preocupado, contratou uma psicóloga. Patrícia fez questão de escolher a profissional, uma colega de faculdade que tinha a mesma linha de pensamento. Crianças precisam de estrutura, limites e disciplina. As sessões de terapia se tornaram mais uma obrigação na rotina já sufocante de Sofia. A psicóloga, influenciada pelo relato de Patrícia, focava em fazer a menina aceitar a nova configuração familiar, em parar de viver no luto, em ser grata por tudo que tinha. Sofia aprendeu rapidamente que não adiantava falar a verdade. Quando tentou dizer à psicóloga que tinha medo da madrasta, a profissional respondeu que aquilo era resistência natural e que ela precisava se esforçar mais para aceitar o amor que Patrícia oferecia. A menina nunca mais tocou no assunto. Passou a responder o que sabia que queriam ouvir. Sim, estava se adaptando. Sim, a madrasta era legal. Sim, estava tudo bem. Na escola, a situação chegou a um ponto crítico numa manhã de junho. Era dia de apresentação de trabalhos em grupo, e Sofia, junto com 3 colegas, precisava apresentar um projeto sobre animais da Amazônia. A menina havia passado dias desenhando ilustrações para o cartaz, uma das poucas coisas que ainda conseguia fazer com algum prazer. Mas na hora da apresentação, nervosa, gaguejou ao ler sua parte. Esqueceu uma frase, começou de novo, as mãos tremiam segurando o papel. Patrícia, na frente da sala, observava com um sorriso que não chegava aos olhos. Quando Sofia terminou, a professora não elogiou. Apenas disse na frente de toda a turma: "Parece que alguém não se preparou direito. Sofia, preciso que você leve mais a sério suas responsabilidades. Você pode voltar ao seu lugar." A menina sentou com o rosto em chamas de vergonha. Os outros grupos apresentaram e todos receberam parabéns, palmas, elogios. Sofia recebeu silêncio. Na hora do lanche, ficou sozinha num canto do pátio, sem conseguir comer o sanduíche que Dona Lúcia havia preparado com tanto carinho. Uma das funcionárias da cantina, Dona Fátima, uma senhora negra de 50 anos, que trabalhava ali há uma década, percebeu. Aproximou-se da menina, sentou-se ao seu lado. "O que foi, pequena? Por que não está comendo?" Sofia olhou para ela com olhos marejados. "Não estou com fome, Dona Fátima." A funcionária não insistiu, mas ficou observando. Nos dias seguintes, notou um padrão. Sofia raramente comia o lanche completo. Jogava metade fora, escondia partes no guardanapo, ficava mais tempo mexendo na comida do que comendo. Dona Fátima comentou com outras funcionárias. Todas concordaram que havia algo estranho acontecendo, mas ninguém sabia exatamente o que. Afinal, a professora Patrícia era tão dedicada, tão presente, como poderia haver algum problema? Foi numa tarde de julho, dia frio e chuvoso, que Dona Lúcia encontrou algo que gelou seu sangue. Estava arrumando o quarto de Sofia, trocando os lençóis, quando viu um caderno escondido embaixo do colchão. Normalmente, respeitava a privacidade da menina, mas algo a impeliu a olhar. Abriu o caderno e encontrou páginas e páginas de bilhetes escritos à mão, com letra adulta. Letra que ela reconheceu imediatamente como sendo de Patrícia. "Você precisa ser melhor. Você não pode decepcionar seu pai. Se você contar qualquer coisa para alguém, seu pai vai ficar muito triste e a culpa será sua. Coma tudo que está no seu prato, crianças que desperdiçam comida não merecem ter o que comer. Pare de chorar, você já é grande demais para isso. Sua mãe não voltará, então é melhor você aceitar logo." Havia dezenas de bilhetes, alguns com frases motivacionais distorcidas, outros com ameaças veladas, todos escritos num tom que misturava falso carinho com controle absoluto. Dona Lúcia sentou na cama, segurando o caderno com mãos trêmulas, sentindo a náusea subir pela garganta. Aquilo não era educação. Aquilo era abuso emocional, sistemático, cruel, escondido atrás de uma fachada de profissionalismo. Ela precisava mostrar aquilo para Ricardo.
Precisava fazer ele enxergar. Desceu as escadas com o caderno debaixo do braço, determinada. Mas ao chegar na sala encontrou Patrícia sentada no sofá, mexendo no celular, com aquele sorriso sereno estampado no rosto. A madrasta levantou os olhos, viu o caderno nas mãos da governanta e seu sorriso ficou 1 milímetro mais tenso. "O que é isso, Dona Lúcia?" A governanta hesitou. Eram apenas ela e Patrícia ali. Ricardo não chegaria antes das 9 da noite. Sofia estava no quarto. Se mostrasse o caderno agora, Patrícia teria tempo de criar uma desculpa, de virar a situação, de fazer parecer que Dona Lúcia estava inventando coisas. E pior, poderia se vingar da menina depois, culpando-a por ter guardado os bilhetes. "É só um caderno da Sofia que precisa de uma capa nova", mentiu, forçando um sorriso. Patrícia a estudou por um longo momento, como um predador avaliando uma presa. Depois assentiu. Voltou a mexer no celular. Dona Lúcia subiu de volta, guardou o caderno no fundo do seu próprio armário, onde Patrícia nunca procuraria. Esperaria pelo momento certo. Precisava ser estratégica. Precisava garantir que, quando mostrasse aquilo, Ricardo não teria como negar, como desviar, como ignorar. Mas esse momento certo parecia cada vez mais distante, enquanto Sofia definhava um pouco Maury a cada dia que passava, presa numa teia de controle que apertava silenciosamente. Agosto chegou trazendo um frio atípico para o Rio de Janeiro. As manhãs amanheciam envoltas em neblina, o céu permanecia cinza por dias seguidos e a umidade penetrava pelos ossos. Sofia acordava cada vez mais cedo, acordada por pesadelos que não conseguia explicar. Passava as madrugadas olhando para o teto, ouvindo os passos de Patrícia no corredor, o rangido de portas sendo abertas e fechadas, aquela presença constante que a fazia sentir vigiada, mesmo quando estava sozinha. Os sintomas físicos se intensificaram. As dores de estômago eram diárias agora, acompanhadas de enjoos matinais que a faziam vomitar antes de ir para a escola. Sofia estava pálida, com olheiras roxas marcando o rosto infantil. Suas roupas, mesmo depois de Dona Lúcia ajustá-las, continuavam folgadas. A menina estava literalmente desaparecendo diante dos olhos de todos, mas apenas a governanta parecia realmente enxergar. Ricardo estava mais ausente do que nunca. A empresa passava por uma fusão complexa com um grupo europeu, exigindo reuniões que se estendiam até a madrugada, viagens de última hora, videoconferências com executivos de diferentes fusos horários. Ele saía antes das 6 da manhã e voltava depois das 10 da noite. Quando conseguia jantar em casa, Patrícia monopolizava a conversa com relatos sobre o dia, sobre a escola, sobre como Sofia estava progredindo sob sua orientação firme. Ricardo ouvia distraído, assinava documentos entre garfadas, respondia e-mails pelo celular enquanto a esposa falava. Sofia jantava em silêncio, empurrando a comida de um lado para o outro do prato, comendo o mínimo possível sem que Patrícia percebesse. Havia aprendido a técnica de esconder comida no guardanapo, de mastigar devagar para parecer que estava comendo, de beber muita água para dar a impressão de estar saciada. A última coisa que queria era dar motivo para Patrícia criar mais uma regra, mais um castigo disfarçado de lição educativa. As noites eram o momento mais aterrorizante. Patrícia havia estabelecido uma rotina de revisar o quarto de Sofia antes da menina dormir. Dizia que era para verificar se estava tudo organizado, se a lição de casa estava completa, se os materiais escolares estavam prontos para o dia seguinte. Mas Sofia sabia que era controle puro. A madrasta abria gavetas, checava o armário, passava o dedo nas prateleiras procurando poeira, lia as anotações no caderno. E sempre, sempre, deixava um bilhete novo na mesinha de cabeceira ou dentro da mochila. Você pode fazer melhor. Seu pai trabalha tanto por você, não o decepcione. Amanhã quero ver mais dedicação. Lembre-se, meninas educadas não reclamam, elas agradecem. Dona Lúcia tentava compensar da única forma que podia. Preparava os pratos preferidos de Sofia, deixava desenhos animados gravados para ela assistir às escondidas,
inventava desculpas para tirá-la de casa nos fins de semana, quando Ricardo viajava e Patrícia tinha compromissos. Levava a menina para caminhar no jardim botânico, comprava sorvete, sentava num banco e deixava que ela ficasse quieta, apenas existindo sem ser cobrada, vigiada ou julgada. Nesses momentos, Sofia relaxava um pouco, respirava fundo. Às vezes até esboçava um sorriso. Mas a governanta sabia que não era suficiente. O caderno com os bilhetes continuava escondido em seu armário, pesando em sua consciência. Ela precisava mostrar para Ricardo, mas cada tentativa de conversar com ele era interrompida, adiada, ou resultava em uma resposta impaciente. O empresário estava completamente consumido pelo trabalho e cego pela confiança que depositava em Patrícia. Na escola, a situação atingiu novos patamares de crueldade disfarçada. Patrícia, percebendo que Sofia estava cada vez mais apagada, intensificou o controle sob a justificativa de estar ajudando a menina a sair do marasmo. Começou a implementar o que chamava de exercícios de responsabilidade. Um desses exercícios acontecia na hora do lanche. Patrícia passou a recolher a lancheira de Sofia logo que a menina chegava na sala. Guardava numa gaveta trancada e só devolvia se considerasse que ela havia se comportado adequadamente durante as aulas da manhã. Qualquer erro, qualquer distração, qualquer resposta errada era motivo para a lancheira permanecer trancada. Sofia ficava então sentada no canto da sala durante o recreio, vendo os colegas comerem, brincarem, rirem, enquanto ela apenas observava, com o estômago roncando e o coração apertado. Quando algum colega oferecia metade do lanche, Patrícia intervinha. Não agradeça, mas não aceite. Sofia precisa aprender que as coisas se conquistam com esforço, não com piedade alheia. Os outros professores começaram a notar. Dona Fátima, da cantina, via Sofia isolada recreio após recreio. A professora de educação física percebeu que a menina estava fraca, tonta, sem energia para participar das atividades. A bibliotecária notou que Sofia ia para lá não para ler, mas para se esconder, para ter um lugar onde ninguém a vigiasse por alguns minutos. Alguns profissionais tentaram conversar com a coordenação pedagógica, mas Patrícia era extremamente bem relacionada. Tinha amizade próxima com a diretora, era admirada pelos pais por sua dedicação aparente, participava de todas as reuniões e conselhos. Quando alguém expressava preocupação sobre Sofia, Patrícia explicava com paciência e firmeza profissional que a menina estava passando por um processo de adaptação familiar difícil, que tinha tendências manipuladoras típicas de crianças que perderam a mãe e que o método aplicado era recomendado por psicopedagogos renomados. E sempre terminava com: "O pai confia plenamente no meu trabalho. Ele é um grande apoiador da escola." A menção a Ricardo e suas generosas doações à instituição funcionava como um silenciador eficaz. Ninguém queria arriscar criar um problema com uma família tão importante. Então as preocupações eram engolidas, os olhares inquietos eram desviados e Sofia continuava sua descida solitária para um abismo que ninguém parecia disposto a impedir. Foi numa tarde de terça-feira, 12º dia de agosto, que tudo mudou. Ricardo estava em seu escritório no centro empresarial da Barra da Tijuca, cercado de documentos, preparando-se para uma reunião crucial com os investidores europeus, marcada para as 15h. Sua secretária entrou com uma expressão preocupada. "Senhor Almeida, preciso informar que a reunião das 3 foi remarcada para amanhã. Problema técnico com a conexão do lado de lá." Ricardo franziu a testa, irritado inicialmente, mas então olhou para o relógio. Eram 2h15. Pela primeira vez em meses, tinha a tarde livre. Pensou em aproveitar para avançar em outros projetos, mas algo dentro dele, uma inquietação que vinha crescendo nas últimas semanas, o fez tomar uma decisão diferente. "Vou buscar minha filha na escola hoje. Cancele meus compromissos até às 6. A secretária pareceu surpresa, mas apenas assentiu. Ricardo pegou o paletó, desceu até a garagem e dirigiu ele mesmo até Botafogo. Não avisou Patrícia. Não, avisou ninguém. Apenas quis fazer algo que não fazia há tempo demais.
Estar presente na vida da filha de forma inesperada, surpreendê-la, talvez levá-la para tomar sorvete, conversar, reconectar-se com aquela menininha que parecia estar se distanciando cada vez mais. Chegou ao Colégio Santo Inácio por volta das 2h50, 15 minutos antes do horário habitual de saída. Estacionou um pouco afastado da entrada principal, entrou pela recepção, onde foi recebido com sorrisos e reverências da equipe administrativa. Disse que queria dar uma surpresa para a filha, que gostaria de esperá-la perto da sala. A recepcionista, prestativa, o acompanhou até o corredor do 3º ano. Comentou que era tão raro ver pais presentes assim e que Sofia ficaria muito feliz. Ricardo caminhou pelo corredor vazio, com cheiro de giz e material escolar, ouvindo o murmúrio distante das vozes infantis. Aproximou-se da porta da sala onde Patrícia lecionava. Havia uma janela estreita no alto da porta, daquelas que permitem ver o interior sem ser visto. Ele se aproximou, curioso para observar a filha em aula, imaginando vê-la concentrada, desenhando, interagindo com os colegas. O que viu paralisou seus movimentos, congelou o sangue nas veias, destruiu em segundos a realidade que ele havia construído sobre sua família. A turma estava no intervalo entre as aulas, aquele momento antes do lanche em que as crianças se preparam, conversam, relaxam. Sofia estava sentada na última fileira, sozinha, com a cabeça baixa. As outras crianças abriam suas lancheiras, trocavam figurinhas, riam. Patrícia, sua esposa, a professora dedicada, a mulher em quem ele confiava cegamente, estava na frente da sala organizando papéis. Então, com um movimento casual, ela se aproximou da carteira de Sofia, pegou a lancheira da menina que estava sobre a mesa e a colocou sobre sua própria mesa, longe do alcance da criança. Sofia levantou os olhos assustada, mas não disse nada. Patrícia sorriu, aquele sorriso que Ricardo conhecia tão bem, mas que agora via sob uma luz completamente diferente. Sofia, hoje você vai ficar sem lanche, disse Patrícia em voz alta, suficiente para que toda a turma ouvisse. Você não conseguiu responder corretamente às questões da prova de ontem, mesmo depois de todo o tempo extra que te dei para estudar. Precisa aprender que preguiça tem consequências. A menina empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela a segurou. Ricardo viu as mãozinhas da filha tremerem. Viu-a abaixar a cabeça como se quisesse desaparecer. Viu a vergonha, o medo, a humilhação estampados naquele rostinho que deveria estar sorrindo, brincando, vivendo, mas a cena piorou. Patrícia não parou aí. Apontou para um canto da sala, perto do armário de materiais, longe das outras crianças. Agora você vai ficar ali, de costas para a turma, até o recreio acabar. É uma lição para que você aprenda a valorizar as oportunidades que tem. Se você estivesse no lugar de Ricardo, neste exato momento, vendo sua filha sendo humilhada desse jeito, o que você teria feito? Nos conte nos comentários. Sofia levantou-se com os movimentos de quem está em um pesadelo, caminhou até o canto indicado, virou-se de costas para os colegas. Os outros alunos ficaram em silêncio, alguns assustados, outros aliviados por não serem eles. Ninguém ousava oferecer seu lanche, ninguém falava. O recreio, que deveria ser momento de alegria, se transformou em uma sala fúnebre. Ricardo continuava ali, atrás da porta, completamente imóvel. Seu cérebro se recusava a processar o que via. Aquela não podia ser sua esposa. Aquela não podia ser a mulher que ele amava, que escolhera para ser a madrasta de sua filha, que jurava cuidar de Sofia como se fosse sua própria filha. Mas era ela. E pior, aquilo não era um momento isolado, um erro, um exagero pontual. A forma natural, quase rotineira como Patrícia executava aquela punição, deixava claro que era algo recorrente, planejado, sistematizado. Ele pegou o celular com mãos trêmulas, ativou a câmera, começou a gravar. Precisava de provas. Precisava garantir que ninguém diria depois que ele tinha entendido errado, que tinha exagerado, que tinha tirado as coisas de contexto. Gravou Sofia isolada no canto. Gravou os outros alunos comendo enquanto sua filha passava fome. Gravou Patrícia sentada em sua mesa, folheando uma revista de decoração
com a expressão de quem cumpriu mais uma tarefa educativa com sucesso. A cena durou 20 minutos intermináveis. Quando o sinal do recreio tocou, as crianças saíram para o pátio. Sofia continuou no canto. Patrícia a dispensou com um gesto preguiçoso da mão apenas quando a sala estava vazia. A menina saiu arrastando os pés, com os ombros curvados, uma sombra do que deveria ser uma criança de 8 anos. Ricardo não esperou mais. Entrou na sala com passadas firmes. Patrícia levantou os olhos, surpresa, e seu rosto passou por uma sequência de expressões que ele nunca tinha visto. Surpresa, medo, e então um sorriso forçado tentando recompor a máscara. "Ricardo, querido, que surpresa!" começou ela, mas ele a interrompeu com um gesto brusco. "Onde está minha filha?" "Ela saiu para o recreio. Eu estava justamente aplicando um método pedagógico que..." Método pedagógico? A voz de Ricardo estava baixa, controlada, mas carregada de uma fúria que ele nunca tinha sentido na vida. Humilhar uma criança de 8 anos na frente dos colegas, tirar comida dela, isolá-la num canto, como se fosse um animal sendo castigado, isso é método pedagógico? Patrícia endireitou os ombros, tentando recuperar a compostura profissional. "Ricardo, você não entende de educação. Sofia precisa de limites. Ela estava desmotivada, não estudou para a prova, precisa aprender que..." Ele mostrou o celular com a gravação. "Vi tudo. Gravei tudo. E agora vou encontrar minha filha e tirá-la daqui. E você não chega perto dela nunca mais." O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ricardo deu as costas e saiu da sala, correndo pelos corredores à procura de Sofia. Encontrou-a no pátio, sentada sozinha num banco debaixo de uma árvore, olhando para o chão, com os braços cruzados sobre o estômago vazio. "Sofia", chamou ele, ajoelhando-se na frente dela. A menina levantou os olhos, arregalados de surpresa e medo. "Papai, o que você está fazendo aqui?" "Vim te buscar. Vamos embora." "Mas a aula ainda não acabou. A professora Patrícia vai ficar brava se..." "Não vai ficar nada", interrompeu ele, pegando-a no colo como não fazia há anos. "Você não volta mais para a sala dela. Nunca mais." Sofia não entendeu completamente o que estava acontecendo, mas sentiu algo diferente no abraço do pai. Algo que há muito tempo não sentia. Proteção, segurança, presença real. Ricardo carregou a filha nos braços, saiu da escola ignorando os olhares curiosos de funcionários e alunos. Patrícia tentou segui-los, chamou pelo nome dele, mas ele não parou. Não olhou para trás. Colocou Sofia no banco de trás do carro, afivelou o cinto de segurança com cuidado, beijou sua testa e disse: "Me desculpe, filha, me desculpe tanto." Eles foram direto para o hospital. Ricardo ligou para o pediatra particular da família e exigiu que ele estivesse disponível imediatamente. Enquanto esperavam na sala de espera, ele segurou a mão da filha, olhou para aquele rostinho pálido, aqueles olhos fundos, aquele corpo frágil demais para a idade e sentiu uma culpa tão profunda que mal conseguia respirar. Como ele tinha sido tão cego. Como tinha terceirizado o amor, a proteção, o cuidado da própria filha para alguém em quem confiou sem questionar. Como tinha ignorado os sinais, as tentativas de Dona Lúcia de alertá-lo, os sintomas físicos evidentes, o comportamento mudado de Sofia. O pediatra examinou a menina por quase 2 horas. Pediu exames de sangue, raio-x, ultrassom. Os resultados começaram a chegar ao longo da tarde, e cada um era uma punhalada no peito de Ricardo. Desnutrição moderada, gastrite erosiva provocada por estresse crônico, anemia, distúrbios do sono, sinais de sofrimento psicológico intenso. O médico, um senhor de 50 anos com 3 décadas de experiência, fechou a pasta com os resultados e olhou para Ricardo com seriedade. "Senhor Almeida, esses sintomas não aparecem da noite para o dia. Sofia está passando por isso há meses. Preciso perguntar, o que está acontecendo em casa?" Ricardo contou tudo. A professora que virou madrasta. As regras rígidas, o controle. E, finalmente, o que tinha visto naquela tarde na escola. O médico ouviu em silêncio
e então disse sem rodeios: "Isso que você está descrevendo não é educação, é abuso emocional. E os efeitos no corpo de Sofia comprovam isso. Ela precisa de tratamento médico urgente, acompanhamento psicológico especializado e, principalmente, precisa ser afastada imediatamente da pessoa que está causando esse sofrimento." As palavras caíram sobre Ricardo como pedras. Abuso. Ele tinha permitido que sua filha fosse abusada dentro da própria casa, dentro da escola, por alguém que ele mesmo tinha colocado naquela posição de poder. A responsabilidade era dele, a culpa era dele. O sofrimento de Sofia era consequência direta de suas escolhas, de sua ausência, de sua cegueira conveniente. Naquela noite, Ricardo não voltou para a mansão. Levou Sofia para um hotel, pediu que Dona Lúcia trouxesse roupas e itens pessoais da menina. A governanta chegou carregando malas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando viu Ricardo segurando Sofia no colo, protegendo-a finalmente, desabou a chorar. O patrão a abraçou, pediu desculpas por não ter ouvido seus alertas e agradeceu por ela nunca ter desistido de cuidar da menina. Dona Lúcia então foi até seu quarto, pegou o caderno escondido com todos os bilhetes de Patrícia e entregou para Ricardo. "É melhor o senhor ver tudo. Precisa saber a extensão do que estava acontecendo." Ele passou a noite lendo cada bilhete, cada palavra carregada de manipulação, controle e crueldade disfarçada de cuidado. Sentiu náusea, fúria, dor, mas principalmente sentiu vergonha. Vergonha por ter falhado tão completamente com a pessoa que mais amava no mundo. A manhã seguinte trouxe decisões irreversíveis. Ricardo acordou cedo no hotel. Observou Sofia ainda dormindo no sofá-cama ao lado, com o rosto finalmente relaxado depois de uma noite sem pesadelos, e pegou o telefone. Sua primeira ligação foi para o melhor advogado de família do Rio de Janeiro. A segunda, para o Ministério Público. A terceira, para a diretora do Colégio Santo Inácio. Cada conversa era firme, objetiva, carregada de uma determinação que ele nunca tinha sentido, nem nas negociações empresariais mais difíceis. Às 9 da manhã, Ricardo estava no escritório do advogado com a gravação do celular, o caderno de bilhetes, os laudos médicos e uma lista de testemunhas que incluía Dona Lúcia, Dona Fátima da cantina e outros funcionários da escola que, ao saberem que finalmente alguém estava tomando providências, se sentiram encorajados a falar. O advogado, um homem experiente de 60 anos que já tinha visto de tudo, ficou pálido ao revisar o material. "Isso é um caso clássico de abuso emocional continuado", afirmou com seriedade. "E o fato de ter acontecido tanto na escola quanto em casa, com documentação farta, torna a situação juridicamente muito clara. Vamos pedir medida protetiva imediata, processar por danos morais, requerer o afastamento definitivo dela de qualquer contato com a criança. Também vamos notificar o Conselho Regional de Educação para que ela responda eticamente pela conduta." Ricardo assentiu, assinando cada documento necessário. Pela primeira vez em meses, sentia que estava fazendo algo concreto para proteger a filha. Já não era apenas sobre dinheiro ou recursos, era sobre estar presente, sobre tomar decisões difíceis, sobre enfrentar as consequências de sua própria cegueira. Na mesma manhã, oficiais de justiça bateram à porta da mansão no Leblon. Patrícia recebeu a notificação de medida protetiva com as mãos trêmulas. Leu que estava proibida de se aproximar de Sofia, a menos de 200 metros, que não poderia frequentar o Colégio Santo Inácio e que responderia a processo judicial por danos morais e abuso psicológico. Junto com a notificação, veio a intimação para depor no Ministério Público e a citação do pedido de divórcio litigioso com pedido de indenização. A máscara finalmente caiu. Patrícia tentou ligar para Ricardo dezenas de vezes. Enviou mensagens desesperadas, ora se justificando, ora ameaçando, ora implorando. Ele bloqueou todos os contatos. Não havia mais nada a ser dito. A mulher que ele pensava conhecer nunca tinha existido. Era apenas uma fachada bem construída, um personagem representado com maestria. O escândalo não demorou a se espalhar.
Alguns pais de alunos do Colégio Santo Inácio, que, há tempos suspeitavam de algo, mas tinham medo de falar, começaram a aparecer com relatos parecidos. Uma mãe contou que seu filho, colega de Sofia, chegava em casa contando que a professora Patrícia era muito brava com a enteada, que a deixava sem lanche, que gritava com ela em particular. Outro pai revelou que sua filha tinha presenciado Sofia chorando no banheiro, mas tinha sido proibida pela professora de contar para qualquer adulto. Funcionários da escola, protegidos pela movimentação legal, finalmente se sentiram seguros para testemunhar. Dona Fátima relatou como tinha visto Sofia passar fome repetidas vezes. A professora de Educação Física descreveu como a menina desmaiou durante uma aula, e Patrícia minimizou o ocorrido, dizendo que era frescura. A bibliotecária contou que encontrava Sofia escondida entre as estantes, chorando em silêncio, aterrorizada de voltar para a sala. A direção do colégio, pressionada pelas evidências e pela repercussão, abriu uma investigação interna. Descobriu-se que outras reclamações sobre os métodos de Patrícia tinham sido arquivadas ao longo dos anos, ignoradas por causa de sua influência e relacionamentos dentro da instituição. A diretora, que sempre apoiara Patrícia incondicionalmente, foi afastada. O Conselho Administrativo emitiu nota pública pedindo desculpas às famílias e prometendo revisão completa dos protocolos de proteção aos alunos. A história ganhou as páginas dos jornais locais. Professora acusada de abusar emocionalmente da enteada dentro de colégio de elite no Rio de Janeiro. A repercussão foi enorme nas redes sociais. Pais de todo o país começaram a compartilhar histórias parecidas, a questionar os limites entre educação rigorosa e abuso psicológico, a exigir que escolas implementassem mecanismos de proteção mais efetivos. Patrícia tentou se defender publicamente. Deu entrevista para um blog afirmando que estava sendo injustiçada, que era uma educadora dedicada vítima de um ex-marido vingativo. Mas as evidências eram incontestáveis. A gravação, os bilhetes manuscritos, os laudos médicos, os testemunhos de múltiplas pessoas. Sua defesa desmoronou rapidamente. O Conselho Regional de Educação suspendeu seu registro profissional. As escolas onde tinha dado aulas anteriormente iniciaram investigações internas. Seu nome, antes associado à excelência pedagógica, tornou-se sinônimo de abuso disfarçado de cuidado. O processo de divórcio foi rápido e unilateral. Ricardo tinha provas suficientes para garantir que Patrícia não recebesse nada além do que exigia a lei, e ainda arcasse com indenização por danos morais. Em 2 meses, o casamento estava oficialmente desfeito. Patrícia mudou-se do Rio de Janeiro, tentando reconstruir a vida longe dos holofotes, mas a mancha em sua reputação era permanente. Enquanto o furacão jurídico e midiático acontecia, Ricardo focou toda a sua energia em Sofia. Vendeu participações na empresa, delegou funções, cancelou viagens, recusou reuniões. Pela primeira vez na vida adulta, o trabalho não era prioridade. Sua filha era. Matriculou-a em uma nova escola, pequena, acolhedora, especializada em crianças que passaram por traumas. Contratou uma equipe multidisciplinar, psicóloga infantil, nutricionista, pediatra, terapeuta ocupacional. Cada profissional trabalhou de forma integrada para ajudar Sofia a se recuperar. A recuperação foi lenta e dolorosa. Sofia tinha pesadelos frequentes, acordava gritando, recusava comida por medo de ser punida. Levou semanas até que ela entendesse que não seria castigada por errar, por chorar, por sentir fome, por ser criança. A psicóloga trabalhou técnicas de trauma, ajudou a menina a verbalizar medos que antes eram apenas sensações no corpo. A nutricionista criou um plano alimentar gentil, sem pressão, respeitando o tempo de Sofia para reconstruir uma relação saudável com a comida. Ricardo esteve presente em cada etapa. Levava a filha às consultas, participava das sessões de terapia familiar. Aprendeu técnicas de comunicação não violenta, estudou sobre trauma infantil, leu livros sobre paternidade presente. Descobriu que ser pai não era sobre prover recursos, mas sobre estar disponível emocionalmente,
sobre validar sentimentos, sobre criar um ambiente seguro onde a criança pudesse ser vulnerável sem medo. Dona Lúcia continuou sendo a ponte afetiva da casa, mas agora não estava sozinha. Ricardo cozinhava café da manhã aos fins de semana, levava Sofia para tomar sorvete depois da terapia, assistia filmes abraçado com ela no sofá, lia histórias antes de dormir. Pequenos gestos que para muitas famílias eram rotina, mas para eles eram reconstrução de vínculo peça por peça. Os meses se transformaram em estações. O inverno gelado de agosto deu lugar à primavera florida de setembro. Sofia começou a sorrir de novo. Não aquele sorriso forçado e apagado de antes, mas um sorriso genuíno que alcançava os olhos. Começou a desenhar novamente, primeiro timidamente, depois com mais confiança. Seus desenhos mudaram. Antes eram sempre paisagens vazias ou o rosto da mãe. Agora incluíam ela mesma, o pai, Dona Lúcia, os novos amigos da escola, o cachorro que Ricardo adotou para fazer companhia a ela. A gastrite foi tratada com medicação e dieta adequada. O peso voltou gradualmente, com acompanhamento cuidadoso da nutricionista. As noites de sono melhoraram conforme a sensação de segurança se consolidava. Sofia ainda tinha dias ruins, momentos em que a memória do trauma retornava, mas agora tinha adultos presentes para acolhê-la, para lembrar que estava segura, que ninguém mais a machucaria. Na nova escola, ela floresceu. Os professores eram treinados em educação trauma-informada, sabiam reconhecer sinais de sofrimento, trabalhavam com paciência e gentileza. Sofia fez amigos verdadeiros, participou de oficinas de arte, ganhou prêmio num concurso de desenho municipal. O talento artístico que Patrícia tinha usado como ferramenta de manipulação tornou-se fonte genuína de alegria e expressão. 2 anos depois da descoberta, Ricardo olhava para a filha de 10 anos e via uma criança completamente diferente daquela menina encolhida no canto da sala. Sofia ria alto, corria no parque, tinha opiniões, expressava sentimentos, comia com apetite, dormia tranquila. O processo de cura não tinha sido linear, tinha tido retrocessos e dificuldades. Mas a transformação era inegável. O empresário também se transformou. Reduziu sua carga de trabalho em 40%, delegou operações, investiu em executivos competentes para assumir funções que antes centralizava. Descobriu que a empresa não desmoronava sem sua presença constante e que, na verdade, funcionava melhor com uma gestão distribuída. Tinha mais tempo para Sofia, para si mesmo, para viver além dos números e planilhas. Começou a frequentar grupos de apoio para pais que passaram por situações parecidas. Percebeu que não estava sozinho. Havia centenas de famílias onde o abuso emocional acontecia disfarçado de educação, de disciplina, de amor duro. Conversou com pais que também tinham sido cegos, que também tinham confiado na pessoa errada, que também carregavam culpa. Esses encontros o ajudaram a processar a própria jornada, a perdoar a si mesmo, a transformar a dor em aprendizado. Foi numa dessas reuniões que conheceu outros pais interessados em criar algo maior. Um movimento, um projeto, uma forma de impedir que outras crianças passassem pelo que Sofia passou. Juntos, fundaram uma ONG chamada Olhos Atentos, focada em educar pais, professores e comunidades sobre os sinais de abuso emocional infantil, sobre a diferença entre disciplina saudável e controle destrutivo, sobre a importância de acreditar nas crianças quando elas, mesmo que indiretamente, pedem ajuda. A ONG oferecia palestras gratuitas em escolas, treinamentos para educadores, grupos de apoio para famílias, materiais educativos sobre parentalidade consciente e proteção infantil. Ricardo financiou a estrutura inicial, mas fez questão de que fosse um trabalho coletivo, não uma ação individual. Dona Lúcia participava contando sua experiência como funcionária, que tentou alertar, mas não foi ouvida. Sofia, quando se sentiu pronta aos 12 anos, gravou um depoimento em áudio contando sua história de forma anônima, que era usado nas palestras para mostrar a perspectiva da criança. O impacto foi significativo.
Dezenas de escolas revisaram seus protocolos de proteção aos alunos. Centenas de pais aprenderam a reconhecer sinais de sofrimento emocional nos filhos. Diversos casos de abuso foram identificados e interrompidos graças à conscientização promovida. A ONG cresceu, abriu núcleos em outras cidades, criou parcerias com conselhos tutelares e secretarias de educação. Sofia cresceu. Aos 15 anos era uma adolescente confiante, engajada, talentosa. Mantinha acompanhamento terapêutico, não porque estava doente, mas porque tinha aprendido a valorizar a saúde mental como parte do cuidado consigo mesma. Estudava numa escola de arte, queria fazer faculdade de psicologia. Sonhava em trabalhar com crianças que passaram por traumas semelhantes ao seu. Aos 18 anos, prestou vestibular e passou em primeiro lugar em psicologia na UFRJ. Na festa de comemoração modesta, mas cheia de afeto na mansão do Leblon, que agora era um lar de verdade, Sofia fez um discurso que deixou todos os presentes em lágrimas. Eu não sou definida pelo que aconteceu comigo quando tinha 8 anos. Sou definida pela forma como superei, pelas pessoas que me ampararam, pelo meu pai que acordou a tempo de me salvar, pela dona Lúcia que nunca desistiu de mim, pelos profissionais que me ajudaram a me reconstruir. Hoje eu sei que posso usar essa experiência para ajudar outras crianças a encontrarem suas vozes, a serem acreditadas, a se sentirem seguras. É isso que quero fazer com minha vida. Ricardo a abraçou, emocionado, e percebeu que aquele momento era a prova de que a redenção era possível. Que mesmo, depois de falhar tão terrivelmente, era possível corrigir o rumo, assumir responsabilidade, trabalhar incansavelmente pela cura. Não apagava o passado, não desfazia a dor que Sofia tinha sentido, mas transformava o sofrimento em propósito. Anos depois, com Sofia já formada e trabalhando numa clínica especializada em trauma infantil, Ricardo foi convidado para dar uma palestra num congresso de educação. Subiu ao palco, um homem de 50 e poucos anos que tinha aprendido as lições mais duras da vida e contou sua história sem filtros. Falou sobre o empresário obcecado por sucesso que negligenciou a própria filha, sobre a esposa que parecia perfeita, mas era predadora, sobre os sinais que ignorou, sobre a governanta que tentou alertá-lo e não foi ouvida, sobre o momento devastador em que finalmente enxergou a verdade, sobre o longo caminho de recuperação, sobre a transformação que aconteceu quando ele escolheu finalmente ser o pai que sua filha precisava. A mensagem final ressoou pela plateia. Nós não podemos terceirizar o amor. Não podemos acreditar que dinheiro, estrutura ou profissionais competentes substituem presença. Crianças precisam de adultos que estejam atentos, disponíveis, dispostos a ouvir mesmo quando é desconfortável. Precisam saber que serão acreditadas quando pedirem ajuda, mesmo que de forma silenciosa. E nós, adultos, precisamos ter a humildade de reconhecer quando erramos e a coragem de consertar. A plateia se levantou em aplausos. Muitos choravam. Depois da palestra, dezenas de pais o procuraram, compartilhando suas próprias histórias, pedindo orientação, agradecendo por ter tido a coragem de expor suas falhas publicamente. Sofia estava no fundo do auditório, assistindo ao pai. Ele a viu, sorriu, e ela sorriu de volta. Um sorriso de cumplicidade, de perdão, de gratitude mútua. Eles tinham percorrido juntos um caminho doloroso, mas tinham chegado ao outro lado. Não inteiros como antes, porque o trauma deixa marcas, mas mais fortes, mais conscientes, mais humanos. Aquela menina que um dia ficou isolada num canto de sala de aula, passando fome e vergonha, agora era uma profissional ajudando outras crianças a encontrarem sua voz. Aquele pai que um dia foi cego pela ambição e pela confiança mal colocada, agora era um defensor incansável da proteção infantil e da paternidade presente. E Dona Lúcia, já aposentada, mas sempre presente, assistia tudo da primeira fileira, com as mãos entrelaçadas e o coração em paz, sabendo que sua teimosia, sua recusa em desistir daquela menina, tinha feito toda a diferença. Que mesmo quando parecia que ninguém estava ouvindo, suas palavras tinham plantado sementes que germinaram no momento certo. A história de Ricardo e Sofia
Não era sobre um final feliz, perfeito, onde tudo se resolvia magicamente. Era sobre a realidade crua de famílias que enfrentam desafios, que cometem erros, que precisam reconstruir vínculos fragmentados. Era sobre o fato de que o abuso pode acontecer nos lugares mais improváveis, praticado pelas pessoas que menos suspeitamos, e que a única forma de combatê-lo é através da vigilância amorosa, da escuta atenta e da coragem de agir mesmo quando é inconveniente. Era sobre um pai que aprendeu dolorosamente que estar presente não é sobre quantidade de tempo, mas sobre qualidade de presença. Sobre uma menina que descobriu que sua voz importa, que seus sentimentos são válidos, que merece ser cuidada com gentileza. Sobre uma governanta que ensinou que insistir no cuidado, mesmo quando não é reconhecido, pode salvar vidas. E sobre uma sociedade que precisa urgentemente parar de confundir controle com amor, rigidez com educação, abuso com disciplina. Anos se passaram desde aquela tarde de agosto, quando um pai entrou alguns minutos mais cedo numa sala de aula e viu o que estava acontecendo com sua filha. Mas aquele momento mudou trajetórias, salvou uma vida, despertou consciências, criou movimentos. Provou que nunca é tarde demais para enxergar, para agir, para recomeçar. E que o maior milagre não é que tudo seja perfeito, mas sim que mesmo depois do sofrimento, ainda seja possível reconstruir amor, confiança e esperança. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo e Sofia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei. Inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.